Nordeste transmontano é rico em borboletas, nele existindo cerca de 106 espécies. As borboletas são conhecidas pelas suas belas cores e pela vivacidade do seu movimento. A borboleta mais trabalhadora é a do bicho da seda. Ela é de tal modo útil que foi selecionada pelo homem, tendo sofrido forte manipulação genética ao longo dos milhares de anos em que o tem servido. Quando olhamos para as listas de plantas e animais domesticados, normalmente encontramos um conjunto muito vasto de espécies, e quando chegamos aos animais encontramos a vaca, o cavalo, o boi, etc, etc. E aparece normalmente um inseto, e esse inseto chama-se bicho da seda. É um domesticado muito antigo, foi realizado na China há cerca de 5.000 anos, logo no início do Neolítico, e é uma domesticação muito intensa. O que é que eu quero dizer com isso? Houve uma alteração muito grande da fisiologia e da morfologia de uma espécie ancestral, ou seja, do inseto que deu origem ao chamado bicho da seda. O bicho da seda, já agora, tem por nome científico Bombyx mori. Mori porque se alimenta, como referi, da amoreira branca. Dizia eu, o bicho da seda é um domesticado de um outro Bombyx, de uma outra espécie do mesmo género, que proveniente da China, espécie essa que durante esse processo de domesticação perdeu a capacidade de voar, perdeu o medo dos humanos e de outras ameaças, ganhou a capacidade de viver em populações muito densas, foi domesticado também e sobretudo para isso, para obter casulos de grande dimensão e com um fio contínuo e longo do qual se obtém o bicho da seda. Portanto, ou seja, o bicho da seda é um inseto muito curioso porque é um inseto totalmente dependente do homem. Pouco diferente do que se passa, por exemplo, com o trigo ou com o centeio, que são plantas que foram tão intensamente modificadas pelo homem que não são capazes de sobreviver na natureza sem a ajuda do homem, e o mesmo acontece com o bicho da seda. Talvez de todos os animais domésticos, o mais profundamente modificado pela ação do homem. O bicho da seda alimenta-se de uma árvore relativamente bem conhecida chamada amoreira branca. A amoreira branca tem um nome científico, até um nome bonito, Morus alba, e já vou explicar porque é que é interessante este nome, e faz parte de um género com várias espécies, das quais, aliás, duas se cultivam em Portugal. Morus alba e Morus nigra, vulgo a amoreira branca e a amoreira negra. A amoreira branca é uma planta com origem do norte da Índia, aliás, a sua área de distribuição depois prolonga-se pela China, vai até às Coreias e chega até ao Japão. É uma árvore de introdução bastante antiga, talvez romana, na Europa, e que é introduzida primeiro, provavelmente porque o seu fruto é comestível, a casca pode ser usada, tem uso medicinal, a madeira tem uso em marcenaria, pode ser usada para produzir papel, e a folhagem, isto é muito importante, é um ótimo alimento para os animais, não é apenas para o bicho da seda. Esta árvore pertence a uma família, que é a família das moráceas, que é a família da figueira, ou das figueiras, aliás, há imensas figueiras pelo mundo fora. Quer dizer que nós em Portugal há três plantas muito significativas deste género, Morus alba, Morus nigra e então a nossa vulgar figueira. Dizia eu, esta planta é quase o único alimento, não o único, alimento do bicho da seda, é por isso que é conhecida, mas no nosso país, hoje em dia, é sobretudo cultivada como árvore de arruamento, uma árvore bastante resistente à poluição. Tem um grande potencial que tem que ser investigado para a alimentação animal. Aliás, uma coisa interessante que haveria que um dia estudar em Portugal era a sua integração com, por exemplo, com pastagens de trevo subterrâneo, uma vez que é uma árvore que depois pode utilizar o azoto residual produzido por esses trevos. E o fruto também é apesar de mais insípido que a amoreira negra, tem algum interesse, mais do que pelo seu sabor,
enfim, o seu valor como fruto para ser consumido em fresco, tem também um certo valor medicinal. Portanto, ou seja, a moreira branca é uma árvore de múltiplas utilizações e que tem futuro cultivada não só nas nossas latitudes, como inclusivamente hoje em dia está a ser investigado em áreas tropicais. A Casa da Seda é o resultado da recuperação de um antigo moinho, provavelmente utilizado no processo de tingimento da seda nos séculos XVIII e XIX, servindo de apoio à pujante indústria da seda em Trás-os-Montes. Atualmente, a Casa da Seda é um espaço interativo que oferece um percurso sobre a história da seda, dando uma panorâmica sobre as várias etapas da sericicultura, nomeadamente o desenvolvimento da lagarta, o tecer do casulo, a fiação e a tecelagem. É um espaço de experimentação e aprendizagem lúdica, incentivando a descoberta das histórias da seda. O bicho da seda tem uma vida curta, mas repleta de mudanças, chamando-se a este processo metamorfose. Quando a lagarta sai do ovo, normalmente ao amanhecer, tem apenas 1 milímetro. Depois de comer durante 3 dias e de dormir 12 horas, ocorre a primeira muda de pele. Neste estágio, a larva alimenta-se durante 4 dias e dorme durante 24 horas. Está a crescer à taxa de 20 vezes. Ocorre então uma nova muda de pele que demora 1 dia, entrando num terceiro estágio de desenvolvimento, onde passa a crescer a uma taxa de 120 vezes. A diferença de tamanho começa a ser tão grande que ela tem de trocar outra vez de pele. Nesta etapa, a larva come ainda mais e chega a uma taxa de crescimento de 730 vezes. Alimenta-se durante 6 dias e dorme 1 dia para se preparar para um novo estágio. Volta a mudar a sua pele, dado o seu aumento de tamanho. Neste último estágio, ela ingere 90% do total da sua alimentação durante a vida. Uma vez que é a sua última oportunidade de se alimentar, a larva come vorazmente durante 9 dias. As protuberâncias por trás da cabeça, as glândulas sericisnas, vão crescendo à medida que se enchem com proteína da seda. Quando as larvas comem folhas de amoreira, estas são digeridas e os seus nutrientes vão para a corrente sanguínea. As glândulas sericisnas absorvem esses nutrientes. No fim desta fase, estas glândulas atingem 30% do volume total da larva. O seu peso aumentou 10.000 vezes desde o seu nascimento e o tamanho atingiu 70 a 80 milímetros, tendo, portanto, necessidade de mudar mais uma vez de pele. Nesta altura, a larva para de comer e está pronta para construir o seu casulo. A seda emerge de um pequeno fiadeiro que a larva tem nos lábios, sendo endurecida com a sua saliva. Começa a tecer o casulo com os fios finos e descontínuos que servem de proteção e suporte. Depois, já com um fio contínuo, tece o casulo de fora para dentro, num lento movimento em forma de 8, feito cerca de 30.000 vezes. Durante a construção do casulo, a larva tem uma redução de cerca de 15 a 20% do volume e 50% do peso. Se a armação do casulo for destruída, a larva não faz outro e acaba por morrer. Depois de algumas horas, já não é possível ver o bicho a tecer o casulo no seu interior. Dentro do casulo, a larva torna-se dormente, transformando-se em pupa. O desenvolvimento final da borboleta Bombyx mori demora 10 a 12 dias. As larvas mais pequenas constroem casulos mais pequenos e dão origem normalmente a borboletas machos, enquanto que as grandes tendem a transformar-se em fêmeas. Quando se dá a maturação, as borboletas saem do casulo. Os machos emergem primeiro que as fêmeas. Os casulos começam a romper pela manhã. O processo da saída do casulo é complexo. Primeiro puxa para a frente com a cabeça e depois as várias secções do corpo vão inchando, uma de cada vez, à medida que avança lentamente para a frente. Só depois de sair do casulo é que as asas vão inchar. Este processo de saída demora 2 dias e é o último estágio de desenvolvimento do bicho da seda. Já fora do casulo, as borboletas fêmeas, com a finalidade de atrair o macho para o acasalamento, começam a libertar um odor através de uma glândula localizada no abdômen. O macho, excitado pelo odor da fêmea, abana freneticamente as asas. O processo de acasalamento demora 12 a 14 horas e cada fêmea põe 200 a 500 ovos. Depois de desovar, a fêmea morre e o macho ainda sobrevive mais uns dias.
O bicho da seda foi profundamente modificado pela ação do homem. Isto é, o bicho da seda é um animal doméstico, foi domesticado pelo homem. Mas o homem também teve que aprender a usar o bicho da seda. Porque o bicho da seda faz como outros lepidópteros, como outras borboletas, põe ovos, dos ovos nascem larvas, as larvas têm mudas. Concretamente, no caso do bicho da seda, há 4 mudas, portanto, o que nós chamamos 5 instares. Há 5 instares e no final do último instar, o inseto produz uma pupa e em redor dessa pupa tece um casulo. Esse casulo, dizia eu, é como outra espécie de borboletas. Mas o homem teve que aprender também a usar esse casulo e evitar alguns problemas que estão associados ao ciclo de vida do bicho da seda. Concretamente, depois de produzir o casulo, o bicho da seda, dizia eu, faz uma pupa dentro, essa pupa depois vai evoluir para a borboleta e a borboleta tem que atravessar o casulo. E para atravessar o casulo tem que lhe abrir um buraquinho. Para abrir esse buraco, os insetos servem-se, portanto o bicho da seda, já a borboleta, serve-se de uma enzima, isto é, de uma pequena proteína que vai e ataca o fio da seda e parte-o em pequenos pedaços. Pois para evitar que isso aconteça, que destrói por completo o valor dos casulos para a produção de seda, de recordar que um casulo é tecido com um único fio esse que pode atingir quase os 900 metros de comprimento. Para evitar que isso aconteça, na tecnologia da produção da seda é necessário cozer os casulos e matar as pupas. Fica aqui apenas uma nota de que essas pupas têm muita proteína e em alguns países do mundo são um aspipe e são usados para a alimentação humana. Em Portugal, enfim, nunca nos caiu no goto, mas nunca se sabe. O início do século XIX marcou um franco declínio e o anunciar das dificuldades que viriam a aparecer ao longo das primeiras décadas deste século. A epidemia chegou, o bicho da seda foi dizimado por doenças, obrigando à importação da semente. Este facto, aliado a problemas nas técnicas de fabrico, ao recurso a técnicas arcaicas de produção, às rudimentares condições de higiene, ao monopólio dos arnaus, ao contrabando vindo de Espanha e aos impostos, contribuíram para o declínio da atividade. Por fim, a divulgação das fibras artificiais e o gosto pelo uso de sedas estrangeiras marcaram o total desaparecimento de uma indústria que, no século XVIII, constituiu a maior atividade em toda a região transmontana. A partir da crise que se registra em Portugal com as invasões francesas e depois com as guerras liberais e depois com as guerras civis, o que nós verificamos é o declínio progressivo da indústria das sedas, porque lhe começaram a escassear capitais, porque lhe começaram a escassear mercados, porque não foi capaz de modernizar tecnologicamente e adaptar-se às novas modas e aos novos gostos dos tecidos e da própria produção da seda, que começou então a ser substituída pelas empresas ou fábricas de seda de Lisboa e do Porto. É uma arte, sim senhor, eu tenho isto como uma arte, eu só tenho pena de que não haja muito dinheiro para pagarem às pessoas para fazerem muito disto, porque é uma arte muito bonita e tenho muita pena que se perca este trabalho. É muito bonito o nosso trabalho da seda. Porque, também lhe digo uma coisa, é o único sítio do país onde se faz a nossa seda, a criação do bichinho, a preparação do fio, a extração, como antigamente se fazia e como se fazia na China. Eu acho que numa região que nunca teve grande desenvolvimento industrial, a indústria das sedas foi estruturalmente, historicamente, a mais importante indústria que o Nordeste transmontano, o Trás-os-Montes, conheceu até aos nossos dias. E acho que é uma perda de identidade e de saber histórico ter deixado terminar completamente esta indústria. De facto, existe uma senhora que ainda faz fiação
e desenvolve a fiação e a tecelagem em freios de espada à cinta. Tentei sensibilizar o Presidente da Câmara de Bragança para esta questão. Ligado ao Ciência Viva em Bragança apareceu uma Casa da Seda, muito interessante, que está em funcionamento e, portanto, eu creio que não podendo fazer mão ou não podendo ter em consideração a parte histórica que foi referida, mas tendo em consideração as novas tecnologias desenvolvidas na Europa, nomeadamente em alguns países da União Europeia, relativamente à indústria da seda, eu acho que valia a pena o Nordeste, sobretudo Bragança, que é o maior centro urbano da região e aquele que tem maior tradição histórica na produção da seda. Eu acho que seria muito interessante reatar em novos moldes, com tecnologia muito mais moderna, atualizada, esta indústria da seda, porque é um legado da região, do Nordeste Transmontano, de Bragança, insubstituível, que não deveria ser perdida completamente.